Eu fui infectado com HIV com 14 para 15 anos. Na verdade, que eu descobri a sorologia, né? Pode ser que eu tenha sido infectado um pouquinho antes, mas, para minhas contas, eu fui infectado nesse mesmo período. Assim, não foi nada agradável mesmo, assim. Eu nem imaginava que eu tava com HIV, assim. Eu fui em vários médicos, ninguém pediu teste, né? E assim, até eu descobri assim, que eu tava com HIV, demorou bastante. Eu fiquei pelo menos uns 2 meses fazendo exames, e até que fui parar num hospital que era especializado. Que aí eles fizeram o primeiro teste lá mesmo e foi confirmado. Eu tinha informação sobre, mas o que me surpreende é que mesmo tendo bastante informação sobre, na hora foi um choque, assim. Vi estrelas, minha pressão caiu. Até você receber o diagnóstico, saber, ok, vivo com HIV. E até você receber todos os exames, né? Você ter acesso a carga viral, a como está o seu CD4. Isso leva um tempo, né? Esse tempo foi um tempo de muita aflição, assim. Foi um pouco difícil receber o resultado no início. As primeiras semanas foram um pouco complicadas, mas desde então eu contei com o apoio de grandes amigas e também da minha família. Resolvi falar abertamente sobre esse assunto e com o passar dos dias fui me adaptando melhor e aceitando que teria que encarar essa realidade daqui para frente. Vivo com HIV há 27 anos, porque eu nasci com HIV, então sou chamada transmissão vertical. Para mim sempre foi dado que eu tinha HIV. Eu cresci já no meio dessa discussão, assim, eu já sabia para que eram os remédios que eu tomava, por que eu estava indo em consulta. E isso facilitou muito a minha relação com o vírus, com o diagnóstico, porque foi natural, assim, né? Foi algo que já fazia parte da minha vida, assim, da minha história. Não houve aquele momento, tipo, vamos sentar e falar sobre o que você tem, né? As coisas foram acontecendo. Na verdade, eu estava muito confiante de que era negativo, porque, como eu disse, eu me cuidava muito. Sempre tive essa preocupação. E quando ele me disse que era positivo, o meu chão abriu, né? Acho que o local que eu estava não tinha mais parede, eu acho que não tinha mais ninguém na minha frente. Passou a minha vida toda, meus 19 anos, de uma vez só, em segundos na minha cabeça. E aí eu desmoronei e eu falei, e agora? Quando eu vou morrer? A epidemia da AIDS no Brasil, ela começa assim, ela começa numa classe média, digamos, mais educada, com mais informação, com mais número de anos de estudo formal, muitas pessoas até conhecidas, né? Vocês se lembram do Cazuza, que foi infectado pelo HIV, que morreu do HIV, que foi um grande ativista no campo da AIDS. Mas, ao longo do tempo, ela vai se disseminando no conjunto da população. E evidentemente que o conjunto da população mais vulnerável, morando nas periferias dos grandes centros, aquelas que têm menos acesso à educação formal, menos acesso à informação, menos acesso aos serviços de saúde, essa é a população que ao longo do tempo vai se infectando com o vírus do HIV. E essa é a nossa realidade hoje. O HIV é o vírus, né? Então, quando uma pessoa se infectava pelo vírus, né, ela levava muito tempo para desenvolver o quadro de AIDS, porque antes, na definição da doença, quando você estava com a doença AIDS, né, era necessário você ter algumas infecções, né, que se chamam infecções oportunistas.
No começo foi muito difícil, porque a gente tem muitas ideias ruins sobre o vírus e hoje, para mim, eu costumo dizer que é um detalhe na minha vida. É algo que com o tratamento, seguindo a medicação corretamente, me faz muito bem. Eu costumo dizer que é um mal necessário para viver, a medicação. Mas hoje eu lido muito bem com a questão, não tenho problema de falar sobre a questão, porque eu acho que as pessoas têm que saber, além dos riscos, a parte boa e a parte ruim de ser positivo. A parte boa é que você começa a ter um novo sentido para a vida. Então você começa a ver a vida de uma outra maneira, de uma outra forma. Eu, quando descobri do vírus, eu descobri um lado social que eu não sabia que eu tinha. De querer estar mais próximo das pessoas, de poder ajudar, de poder fazer algo de diferente na minha vida. O lado ruim é que os efeitos colaterais não são tão bons como as pessoas imaginam. Então isso nos traz algumas coisas ruins no corpo, sintomas. Minha primeira medicação, que eu fiquei 15 dias, era uma medicação que ficava na geladeira, eu tinha que tomar em 12 horas, trouxe vários efeitos colaterais, né? Eu fiquei, nesses 15 dias que eu tomando a medicação, eu fiquei com diarreia, interferiu drasticamente no meu trabalho, nas coisas que eu fazia na época. E aí a gente mudou para o 3 em 1, no qual eu fiquei 14 anos com ele. E aí eu mudei agora, recentemente, para uma outra medicação que está sendo bem 1000 vezes melhor que o 3 em 1. Eu tomo desde os 2 anos, porque já tinha AZT. Eu fiquei com o mesmo esquema até os meus 14 anos, que era AZT, DDI e um outro que eu não lembro. E com 14 anos eu troquei a medicação, só que foi um momento em que eu perdi muitos amigos, assim, a gente teve um número muito grande de óbitos e eu fiquei muito mal, então eu fiquei indo e vindo com a medicação até os 17, quando eu comecei a tomar mais certinho, vamos dizer assim. Só que com 21 eu entrei na faculdade e aí eu fui estudar mais sobre tratamentos alternativos e eu optei por parar a medicação e só fumar maconha e fazer meditação. E eu fiquei fumando maconha e fazendo meditação até esse ano, quando eu voltei a tomar, porque o meu CD4 estava baixando. Eu passei meses a fio, olhando no espelho, e eu só via a porra de um vírus. Parece que a sua personalidade desaba. E eu olhava no espelho e só via um vírus. Então é um exercício diário de olhar no espelho e falar, eu sou maior, eu sou algo muito mais complexo, eu tenho várias coisas. Mas é um exercício. Mas eu sou maior. Lágrima, tristeza, há lugar para a dor, eu não sei. Hoje em dia, se eu vivo normal vivendo com HIV, eu acredito que ainda não, assim, eu poderia viver muito, muito melhor, assim, se não fosse tanta coisa que a gente escuta, assim, e aí às vezes você não vai chegar no meio do ônibus e falar assim, eu sou positivo, e foi, não é assim desse jeito, mas a gente vive, assim, no limite das coisas, sabe, assim, com quem que eu vou falar, com quem eu não vou falar, por mais que eu tenha falado para muitas pessoas pela internet, pessoas às vezes do meu convívio acaba até esquecendo tudo e acaba soltando algumas coisas que você tem que toda hora às vezes corrigir e você, quando vai se relacionar com alguma pessoa, você tem que ficar explicando para ela. Então assim, vida normal depende, né, do ponto de vista. Eu não acho que seja normal toda hora você tem que ficar lembrando as pessoas. Ou toda hora tem que comprovar que não tem nada a ver você sair com muitas pessoas ou não sair com ninguém. E aí
É assim, é descaso dos dois lados e muito preconceito também, acho que dos dois lados. A aceitação, penso que é um processo contínuo, ainda estou num processo. Eu me dou bem com essa questão, mas frequentemente, às vezes, ainda me deparo com algumas situações um pouco desagradáveis, porque cedo ou tarde a gente acaba tendo alguma situação de preconceito e etc. E isso faz com que a gente, não sei, repense algumas coisas na nossa vida e pare e lembre que sou HIV positivo. Meu maior receio é, às vezes, hoje, o meu maior receio é, às vezes, esquecer que eu sou, além de um jovem vivendo com HIV, eu sou apenas um jovem. Desde a descoberta da epidemia de AIDS na década de 1980, 36 milhões de pessoas faleceram em decorrência da doença no mundo, e aproximadamente 37 milhões vivem com HIV, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, de 1980 a dezembro de 2015, foram identificados mais de 300 mil óbitos causados pela AIDS, segundo o Ministério da Saúde. Ainda de acordo com o órgão, 840 mil pessoas vivem com HIV no país. O HIV, ele caminha de mãos dadas com a culpa, né? A gente tem que culpar alguém. E aí, quando se dá por transmissão direta, o culpado é você, diretamente. É você que procurou, tal, tinha todos os meios para se prevenir e ainda assim você tem HIV. Quando a gente nasce com HIV, essa culpa seria dos pais, né? Então a gente é mais colocado no lugar do coitadinho que herdou isso do que na promiscuidade. No processo de culpa, é muito comum a gente se sentir uma bomba relógio, né? Que a todo momento vai explodir e vai matar todo mundo, assim. Isso é um processo de construção também, ou melhor, de desconstrução do que é essa bomba relógio, né? Do que isso representa, de como que isso é colocado nas relações, enfim. E o preconceito tem muito a ver com isso mesmo, de como que lidar com esse sentimento de a todo momento você vai explodir e vai matar todo mundo ali. Preconceito muito forte, separando você de mim. Um discurso de aprisionamento do corpo que vive com HIV, de não dar possibilidade real de existência para ele, não olhar. E quando você coloca o HIV no armário e você não quer olhar para as pessoas que vivem com HIV, aí você passa a ignorar a diversidade de corpos, a diversidade de realidades, os recortes, as intersecções que a epidemia vai trazendo. Mas é uma lógica construída para a gente ficar no armário. E eu acho que isso tem que ser combatido com informação, com enfrentamento. As pessoas têm que ler sobre, se informar sobre e desenvolver empatia também, sabe? Somos pessoas que vivemos com vírus. Nós somos pessoas. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade de ter empatia por quem vive com HIV. Nós ainda temos um índice de estigma e discriminação extremamente grande em relação ao HIV. Muitos avanços foram feitos no campo do HIV nos últimos 30 anos, desde que a epidemia entrou no Brasil. No entanto, isso ainda não foi suficiente para que as pessoas, para que o tratamento do estigma e discriminação quanto às pessoas que vivem com HIV fosse feito de maneira bastante contundente. Segundo a UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas para o Combate do HIV/AIDS, os jovens com faixa etária entre 15 e 24 anos representam hoje os principais infectados pelo vírus HIV no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de jovens infectados pelo HIV explodiu entre 2006 e 2015 nas faixas de 15 e 19 anos, passando de 2,4 casos para cada 100 mil habitantes para 6,9. Entre aqueles com idade de 20 e 24, esse índice saltou de 15,9 casos para 33,1.
Já entre a população de 25 a 29 anos, o índice foi de 40,9 casos para 49,5. No estado de São Paulo, a infecção pelo vírus está caindo, né? Então, cada ano a gente tem um pouco menos de pessoas infectadas. Entretanto, quando você olha por faixa etária, né, ela está subindo entre jovens. A gente tem um índice de infecção de jovens de 15 a 29 anos, desde 2006, crescendo assustadoramente. Eu atribuo a isso a uma falta de diálogo com as juventudes. Eu acho que a partir do momento que a gente não dialoga, que a gente não conversa, que a gente não fala sobre as questões, que infelizmente ainda na nossa sociedade é tabu, falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, falar sobre prevenção, ainda é tabu na nossa sociedade. A gente fala muito pouco, por mais que a gente fale muito, mas a gente ainda fala pouco sobre isso. Então, a partir do momento que a gente consiga falar mais sobre isso, de uma forma tranquila, de uma forma que aproxima esses jovens, que aproxima essas juventudes, a gente vai conseguir diminuir o ritmo dessa infecção, Mas se a gente não começar a falar isso mais abertamente, mais claramente, vai ser muito mais difícil, A gente não vai conseguir. A nossa preocupação maior quando a gente olha para a epidemia é a questão dos jovens, A epidemia, ela atinge principalmente jovens de 18, de 15 a 24 anos, nessa faixa etária. A gente tem uma preocupação bastante grande com essa população, no sentido da gente poder falar de prevenção, levar as possibilidades. Na área da saúde a gente fala muito sobre comportamento de risco e eu vejo como o maior comportamento de risco é não falarmos sobre esse assunto. A gente não fala sobre prevenção nas escolas, a gente não fala sobre saúde sexual nas salas de aula. Os pais têm muito medo, não sabem como falar dessa questão com os filhos. Então, muitos jovens estão iniciando a sua vida sexual ainda sem nenhum tipo de instrução, sem ter um conhecimento de fato sobre os riscos que ele pode ter com o sexo. O ano passado eu fui dar uma palestra para 300 alunos de 16 a 18 anos. E aí um dos meninos, eu fui falar como era o preservativo, como se usava um preservativo, os benefícios que ele trazia. E aí o menino se levantou e falou para mim assim: cala a boca, eu sou homem, eu sei como que usa, você é viado, fica quieto. E aí passaram 2 meses, a escola me liga para que eu fosse até lá, e eu cheguei lá, estava ele chorando com a mãe, me pedindo ajuda porque ele tinha acabado de contrair o vírus HIV. Ele tinha 17 anos de idade. E ele é heterossexual. Acho que quando a gente começa a falar sobre viver com HIV, a gente vai tirando essas cascas, a gente vai falando que não é uma questão de viado, e não é uma questão de branco, do centro, A gente tem todas as formas de vida aí, vivendo e convivendo com HIV, e a gente precisa falar sobre isso, Até porque cada um tem as suas especificidades, cada grupo vai reivindicar uma questão, Ser mulher com HIV não é a mesma coisa que ser homem com HIV, assim como ser branco ou ser rico, não é a mesma coisa que ser pobre, preto, vivendo com HIV. A gente vai ter questões, especificidades diferentes que precisam ser faladas. A gente consegue ter uma vida normal vivendo com HIV, mas isso diz de ter uma alimentação adequada, de ter, enfim, essas coisas que a gente fica repetindo aos 4 ventos, tomar água, comer bem, dormir bem. Quem é que faz essas coisas hoje no país, ter acesso a uma alimentação de qualidade é um privilégio. Ter acesso à moradia é um privilégio, ter acesso à informação é um privilégio. E tudo isso está diretamente relacionado a quem vive e quem morre hoje no país, Eu não vou morrer por conta do HIV, eu não vou ficar magro, seco, acamado, aleijado e tudo mais que as pessoas escutam por aí. Até porque ele não vai me matar. Mas com certeza, viver com o preconceito das pessoas é muito pior. E as pessoas esquecem e muitas vezes não querem entender que o preconceito nos mata a cada dia. Nos diminui muitas vezes.
que o preconceito tenta nos fazer inferior, mesmo nós não sendo inferiores. Elas fazem a gente se sentir assim. A epidemia, ela mostra, ela dá uma escancarada no que é a sociedade, entendeu? Eu não acho que eu, enquanto um artista LGBT que vive com HIV publicamente, eu não acho, de fato, que eu tenha a mesma chance. Eu duvido que eu tenha a mesma chance de desenvolver uma carreira. Eu tenho uma coisa assim, pra mim, eu não quero... É forte até falar isso, mas eu acho que é necessário. Eu não quero ser um funcionário, um trabalhador da AIDS, eu não tenho esse desejo. Eu conheço histórias de pessoas que foram infectadas, optaram por assumir a sua condição e hoje trabalham com a causa, ou acabaram trabalhando com saúde, enfim. Eu sou um artista e eu quero desenvolver uma carreira. Mas como é você ser uma pessoa que vive com HIV, mas você não é ligado à área da saúde, você é de uma outra profissão, X aleatória, e você viver publicamente? Que impacto isso tem sobre as suas possibilidades de emprego, de desenvolver o seu trabalho? Eu acho que o apoio da família foi fundamental para eu enfrentar tudo que eu enfrentei e continuar enfrentando. Eu me lembro que logo que eu descobri, alguns dias depois, eu mandei mensagem para minha mãe, até então ainda estava bem inseguro em relação a isso. Ela me deu um total apoio, primeiro ela se preparou para entender o que estava acontecendo, para depois vir até mim e poder me dar um apoio que eu estava precisando naquela época. Então foi um ombro amigo que continua sendo fundamental para encarar tudo isso. Tanto ela quanto todos da minha família também, minha tia, minhas primas, todas tiveram um papel fundamental e me ofereceram um total apoio. Acho que sem isso eu não teria passado por esse momento e não estaria lidando ainda hoje de forma até tranquila referente a isso. É muito difícil quando está próximo de você. Você meio que fica sem chão. Quando está longe é diferente, você não imagina com o familiar. E aí, mas só veio para trazer mais sabedoria e mais, assim, a gente foi buscar mais conhecimento, relacionamento, eu acho que mudou muito, assim, fortaleceu, né, de uma certa forma a convivência com ele, entre a família. Eu acho que foi uma coisa assim que veio para trazer sabedoria e ensinamento para todos. Porque eu acho que a gente tem que enfrentar, né, o que acontece no nosso dia a dia e não vejo por que esconder. Isso para mim em nenhum momento foi motivo de vergonha. As ONGs têm um papel fundamental na luta contra essa epidemia de AIDS, porque elas conseguem alcançar uma população que muitas vezes o governo não consegue alcançar. Então elas oferecem, como por exemplo lá no Pela Vida, nós temos o Chá Positivo, temos o Encontro Jovem Positivo, e que são rodas e momentos de interação que não nos são ofertados muitas vezes no serviço público. Então a ONG tem essa capilaridade, essa capacidade de conseguir dialogar com a sociedade de forma mais direta, inclusive, algo que muitas vezes a gente não vê no sistema público. É algo que deveria ser feito pelo governo. Às vezes as ONGs acabam, inclusive, encabeçando algo que deveria ser feito pelo governo, e como não é feito, as ONGs tentam minimamente reduzir os impactos negativos dessa falta. Eu acho que a ONG ela tem um papel nesse processo. E o papel dela não é cuidar desse jovem soropositivo. Ponto. O papel dela é trabalhar na perspectiva da garantia do direito dessas pessoas soropositivas, mas não é de cuidar delas, é trabalhar na garantia do direito, numa visão de uma construção de uma política pública. Ponto. Esse é o papel da ONG. E de alguns momentos, em alguns processos, é trabalhar no ponto de vista da prevenção.
né, de disponibilizar formas de prevenção, de disseminar informação sobre prevenção, mas não de cuidar desse jovem. Eu penso que é preciso falar sobre HIV. A gente precisa falar cada vez mais sobre os métodos preventivos, falar sobre a testagem é uma forma de prevenção. E o quanto mais as pessoas se testarem, melhor é. Porque quanto mais cedo ela descobrir a sorologia, tanto para HIV ou para alguma IST, vai ser melhor para ela, porque ela vai conseguir fazer o tratamento, se for alguma IST, dependendo da IST, vai poder ter a cura, né, dessa IST, e do HIV ela vai poder iniciar o tratamento, ter uma vida melhor, ter uma vida com maior qualidade, né, e continuar com os sonhos, continuar com os planos. Esse tema ele precisa de maior capilaridade na sociedade, né? Eu acho que ele é bem falado, mas para alguns segmentos ser mais abordado, entrar na promoção à saúde, na linha do cuide-se bem. As pessoas ainda precisam cuidar melhor de si e a sociedade precisa cuidar melhor, precisa se relacionar melhor com essas pessoas, né? Discriminar menos, diminuir o estigma. O que eu falaria para os jovens agora? Eu falaria assim, que sexo é muito bom, né? Que exercer a sexualidade é uma coisa extremamente saudável e que todo mundo deve fazer, deve, né, lutar para ter prazer, enfim, mas que com proteção. E a gente tem possibilidades, né? Então, tem preservativo à vontade, não falta, né? Se acontecer, teve uma relação de risco, tem PEP, a gente logo vai ter a PrEP, a gente tem a possibilidade da testagem. Se eu tive uma relação de risco, eu não sei, vamos fazer o teste, vamos ver, né? Vamos ver como é que é. Se você acha que teve uma relação de risco, faz o teste. Se já passou das 72 horas e não dá mais para fazer a PEP, pelo menos a gente já sabe muito antes se essa pessoa é HIV positiva ou não. E se for, tem possibilidade de tratamento que melhora a qualidade de vida dessa pessoa, né? Porque é diferente uma pessoa vivendo com HIV e uma pessoa com AIDS, né? A AIDS já é a doença, já é a hora que, né, que o vírus tá te prejudicando. E o HIV, você vive com ele, você convive com ele de uma forma tranquila, namorando, passeando, trabalhando, enfim, né? Aí na vida. Não dá pra gente falar que é viver normal, até porque a gente teria que questionar o que é normal, né? Mas estamos aí, né? Tipo, eu não sou um vírus gigante, né? Tipo, eu estudo, eu namoro, eu faço as coisas, enfim, tem um coletivo, né? Tem várias questões. Não dá para resumir a nossa vivência só a isso, né? Tanto que quando eu recebi o convite para falar, foi engraçado porque eu tava num momento bem emputecida, assim, tipo, que eu tinha até trocado ideia com a galera do coletivo, que é isso, assim, ou a gente é convidado para falar sobre AIDS ou a gente é convidado para falar sobre racismo, né? E a gente não é isso, né? Tipo, a gente tem trocentas outras coisas. Talvez a gente esteja ainda num momento de bater na tecla sobre o que é viver com HIV, por conta de todo o estigma, de todo o preconceito e tal, mas que da hora vai ser o momento em que a gente vai falar sobre que isso seja um pano de fundo, né? Eu falaria que para aqueles que não são HIV positivo, continuem se prevenindo, continuem tendo a vida sexual ativa, continuem se divertindo, mas continuem se prevenindo, se empoderem da informação, conheçam todas as formas de prevenção que estão à nossa disposição. E para quem é HIV positivo, assim como eu, continuaremos vivendo, também nos divertindo, transando e sendo feliz. Dos meus olhos amarelos eu que sei, não há vergonha em tudo isso que sou. Agora ainda sonhos, nessa estrada eu vou pisar. Toda história que calaram. Nesse velho armário novo eu não vou entrar, parcelado em dias de aflição. Não me perguntaram se eu queria ir, só me apontaram a direção do segredo da
vergonha e do medo de ser assim, do segredo, da vergonha e do medo de ser assim. Positivo.